Olá, tudo bem? O filme começa com o guincho de Gary. Ele vai até a casa da jovem Maddie Barker para rebocar o carro dela, que estava com os impostos atrasados. A moça até tenta argumentar, dizendo que era motorista de aplicativo e precisava do carro para trabalhar. Mas Gary não se importa muito com o choro dela. Ele ainda estava com raiva pelo fato de Maddie ter terminado com ele após 3 meses de namoro. Então Maddie tenta apelar para o lado sentimental, fingindo que terminou justamente por gostar demais dele. Gary quase cai na conversa, mas de repente um maluco sai da casa dela usando apenas uma cuequinha e começa a agarrá-la. Maddie tenta disfarçar, dizendo que aquele era seu primo, mas já era tarde demais. Gary vai embora levando o carro. Mais tarde, sem carro, Maddie vai para o segundo trabalho usando patins. Só que ela acaba causando um grande congestionamento na rodovia. Nesse momento, ela passa por uma lanchonete e vê que Gary havia estacionado por ali para comprar um lanche. O carro dela ainda estava engatado no reboque. Foi aí que Maddie teve a brilhante ideia de roubar o próprio carro. Ela entra, dá a partida, mas esquece de retirar o cabo que prendia o automóvel ao reboque. Resultado, uma baita confusão, chamando a atenção de todo mundo. Gary acaba frustrando a tentativa dela de pegar o carro de volta e Maddie vai parar na delegacia. Ela só não fica presa porque é salva pelo advogado Gabe, que a alerta. Se cometesse mais uma infração, perderia a carteira de habilitação. Isso deixou Maddie preocupada, já que precisava da habilitação para continuar trabalhando como motorista de aplicativo. E para piorar ainda mais, o advogado informa que os impostos da casa que a mãe dela havia deixado estavam atrasados. Maddie corria sério risco de perder a casa. Irritada, ela reclama que, desde que os ricos começaram a se mudar para Montauk, o valor dos impostos havia triplicado, elitizando a cidade onde nasceu e viveu a vida toda. Depois dessa visita nada agradável à delegacia, Maddie segue para o bar da Marina, onde trabalhava. Lá um ricaço chega pedindo uma bebida. Mas como ainda não era a hora, Maddie se recusa a atendê-lo. O cara tenta suborná-la com dinheiro, e mesmo assim ela não aceita preparar a bebida. Só que Maddie pega a grana e não devolve, causando uma confusão enorme. Fern, a gerente do bar, aparece tentando acalmar a situação, mas já era tarde demais. O homem decide ir embora. Fern então dá uma bronca em Maddie, lembrando que eram justamente esses ricaços que pagavam as contas do bar. Mas Maddie não estava nem aí. Ainda estava com raiva, culpando essa galera cheia da grana por estar prestes a perder sua casa. Para aliviar a tensão, Fern manda Maddie ir dobrar uns guardanapos. Sarah e seu marido Jim estão lhe fazendo companhia. Eles tentam dar algumas dicas para Maddie se tranquilizar, mas Jim só fala bobagens, como sugerir que ela vendesse os cabelos, ou até um rim para conseguir dinheiro. Maddie, claro, descarta essas ideias absurdas. Ainda assim, continuava precisando de dinheiro urgente. Jim, em seguida, sugere que ela alugue a casa durante o verão, mas Fern recusa de cara, dizendo que jamais alugaria para turistas. Enquanto isso, Sarah folheava os classificados, tentando encontrar algum carro para Maddie comprar. Foi então que encontrou um anúncio bem inusitado. Uma família estava procurando uma namorada de aluguel para o filho introvertido. A ideia era ajudá-lo a ganhar mais confiança antes de ir para a faculdade de Princeton. Em troca, eles dariam um carro como pagamento. Só havia um detalhe. Os pais queriam uma jovem por volta dos 20 anos, mas Maddie já tinha 32. Mesmo assim, ela considerou a proposta, dizendo que conseguia se passar por mais nova sem problemas. Jim, irônico, comenta: "Ah, você não aceita alugar sua casa, mas aceita alugar o corpo?" Maddie se defende, retrucando que já tinha dormido de graça com gente sem nunca ter ganhado um carro por isso. Mais tarde, após refletir enquanto recebia diversas cartas de cobrança, Maddie decide dar o braço a torcer e ir até o local do anúncio. Chegando lá, ela se depara com uma enorme mansão e com o carro dos sonhos estacionado na frente. O pagamento que receberia pelo trabalho. O casal Laird e Allison a recebe, mas inicialmente pensa que Maddie era uma acompanhante profissional. Ela logo esclarece que estava ali apenas pelo carro. O casal, no entanto, ressalta que Maddie parecia velha demais para a tarefa. A loira, com jeitinho, os convence de que, na verdade, uma mulher mais madura seria até melhor para a situação. É então que eles contam sobre o filho, Percy, um garoto prestes a começar os estudos em Princeton, mas que vivia como um completo esquisito, sempre trancado no quarto, sem amigos e sem vida social. O casal deixa claro que Percy não pode, em hipótese alguma, descobrir o acordo que fizeram com Maddie. Em seguida, eles explicam onde ela pode encontrá-lo. Maddie então vai até um abrigo para cães, usando um vestido rosa bem justo. Lá é onde Percy faz trabalho voluntário. Assim que chega, Maddie joga todo o seu charme, fingindo que quer adotar um cachorro.
Percy, educado, apresenta a ela um ex-cão policial chamado Milo, que foi dispensado do serviço, pois terminou ficando dependente da substância proibida. O jeito atirado de Maddie deixa Percy um pouco desconfortável. Mas ele logo começa a ficar realmente preocupado. Percebe que ela não tem perfil nenhum para adotar um cachorro. E tudo piora quando a loira o convida para sair mais cedo do trabalho. Percy tenta fugir, mas o amigo dele, Crispin, que também trabalha no abrigo, o incentiva a aceitar. Do lado de fora, Percy acaba entrando na van que Jim havia emprestado para Maddie e se assusta com o que vê lá dentro. Um facão e várias coisas estranhas guardadas. Isso faz com que ele desconfie que algo está muito errado. Para piorar, Maddie começa a dirigir rumo à própria casa, e não para a casa de Percy. O sinal de alerta dele dispara, e o garoto começa a achar que está sendo sequestrado. Apavorado, ele joga spray de pimenta na cara de Maddie. Segue com os olhos ardendo, ela tenta se explicar, dizendo que só estava interessada nele por achá-lo atraente. Percy se acalma um pouco e tenta ajudá-la, jogando água em seu rosto com uma mangueira, mas quase afoga a coitada nesse processo. Depois desse caos, eles combinam de se encontrar novamente. Maddie fica caída no gramado, sofrendo com a ardência nos olhos, enquanto Percy vai embora. Mais tarde, Maddie pede de novo a van emprestada para Jim, mas ele recusa. Diz que precisa tirar o cheiro de spray de pimenta de dentro do veículo. Ele a manda pedir o carro emprestado para Fern, sua gerente. Nessa hora, Mel aparece, cumprimentando todo mundo antes de entrar em uma BMW conversível. Jim comenta que a garota havia arrumado um coroa cheio da grana e diz que Maddie deveria fazer o mesmo. Mas a loira rebate dizendo que jamais faria isso. Ela muda de assunto, contando que achou Percy um tanto desagradável. À noite, Maddie vai encontrar o garoto em um bar onde conhece o dono. Por isso conseguiu colocar Percy lá dentro, mesmo ele sendo menor de idade. Ele chega todo engomadinho, de terno e gravata, mas logo mostra como era mimado. Pede para ir embora porque não tinha o refrigerante que ele gostava. Maddie dá um jeito de contornar a situação. Pede para ele uma bebida alcoólica e diz que ele deveria aprender a beber, já que está prestes a ir para a faculdade. Ela também tenta provocá-lo, contando que teve um sonho quente com ele, e pergunta se ele já teve algum do tipo. Percy responde que já sonhou com a Arlequina do Esquadrão Suicida, mas no sonho ele não deixava ela adotar um cachorro. Maddie fica sem entender onde, exatamente, isso seria um sonho quente. Depois de algumas conversas estranhas, o ex-namorado de Maddie aparece. Ele revela que vai se casar e ainda se mostra ressentido porque Maddie sempre fugiu de relacionamentos. O cara chega a alertar Percy para abrir o olho com ela. Após a saída dele, Percy então questiona por que Maddie ficou com o ex, já que nem gostava dele. Ela se justifica dizendo que era Natal e que naquela noite a solidão falou mais alto. Ela tenta se justificar, mas se irrita quando as perguntas de Percy começam a ficar constrangedoras. Então decide sair dali com ele. A dupla acaba indo parar em uma praia. Lá, Maddie convence Percy a nadar pelado. Só que enquanto eles estão na água, suas coisas são roubadas por 3 adolescentes bêbados. Maddie sai do mar furiosa e dá uma surra nos garotos, recuperando tudo. Depois da luta, Maddie retorna ao mar, onde Percy continuava imóvel, sem sequer tentar ajudá-la. E, para piorar, ele ainda a condena por ter batido nos adolescentes, irritando profundamente a pobre Maddie. Mesmo se segurando para não explodir, ela tenta relaxar com Percy para avançar logo no plano e garantir o carro. Mas o garoto se recusa, dizendo que não ia fazer isso com alguém que ele mal conhecia. Diante da reação estranha de Percy, Maddie sai do mar furiosa e vai direto para o carro. O garoto, ainda peladão, corre atrás dela pedindo seu celular para mandar a localização aos pais. Maddie fica ainda mais irritada e questiona se ele era uma criança. Então arranca com o carro, e Percy se pendura no capô, nu, implorando pelo celular. A cena chama a atenção da polícia, que começa a perseguir o veículo. Maddie fica desesperada. Não podia se meter em mais problemas e arriscar perder a carteira de motorista. Então ela consegue despistar os policiais atravessando a linha do trem, poucos segundos antes da locomotiva passar. De volta à casa da jovem, os dois tomam banho para tirar o sal do corpo. Maddie chega a fazer uma dança sensual para seduzir Percy, mas percebe que ele está com uma reação alérgica nas costas, causada pela ansiedade. Então ela desiste de avançar e acaba cuidando dele com carinho. Durante a conversa, Percy conta um episódio traumático. Quando era criança, virou motivo de chacota na escola, por ter dormido no quarto dos pais. Os colegas inventaram boatos terríveis, incluindo que ele relaxava com os próprios pais. Isso fez com que ele se retraísse e tivesse amigos apenas no mundo virtual. Ele revela também que quem realmente o apoiou naquela época foi sua babá, Jory.
Ouvir tudo isso começa a despertar empatia em Maddie. Percy ainda pede desculpas por ter estragado os planos dela naquela noite. Eles então combinam de sair novamente, aproximando-se cada vez mais. Um dia perfeito juntos. No dia seguinte, os dois passam um dia bem agradável. Levam cães do abrigo para passear, jogam laser tag e até são expulsos de um fliperama, porque Maddie se irrita com um garoto chato na máquina de basquete. À tarde, Percy dá a Maddie um presente, uma armadilha de dedo. É nesse momento que ela decide se abrir um pouco e conta sobre seu passado. Maddie revela que nasceu de um caso extraconjugal entre sua mãe, uma moradora local, e um homem casado e rico. Quando ela nasceu, o pai deu um trocado para a mãe e a casa onde ela mora, mas deixou claro que não queria saber da filha. Mesmo assim, quando cresceu, Maddie tentou contato, enviando uma carta. O homem simplesmente devolveu o envelope sem nem abrir. Isso a deixou tão magoada que ela se recusou a ir ao próprio baile de formatura. Ao ouvir, Percy se identifica. Ele também não foi ao baile. Os dois compartilham uma conexão verdadeira, mas são interrompidos por uma mensagem de Jory, que os convida para encontrá-lo no farol. No farol, Maddie conhece Jory, o ex-babá de Percy. O homem aproveita o momento em que Percy se afasta para alertá-la. Ele percebe o interesse de Maddie e avisa para que ela não machuque o coração do garoto. No dia seguinte, Maddie leva um presente para o bebê de Sarah e Jean. Eles não gostam muito do mimo, mas não dizem nada para não chateá-la. Em seguida, Maddie admite que ainda não relaxou com Percy, explicando que, antes, queria criar uma conexão real com ele. Agora, já estava começando a gostar de verdade do garoto. E isso deixa Sarah e Jean preocupados. Maddie, porém, insiste que Percy vai esquecê-la quando for para a faculdade. Nesse momento, os três são interrompidos por Doug Kahn, um ex-colega de escola de Maddie, que agora trabalha como corretor de imóveis. Ele soube que a casa dela corre risco de ser tomada pelos impostos atrasados e tenta convencê-la a vender o imóvel. Maddie se recusa e o dispensa sem pensar duas vezes. À noite, Maddie e Percy têm um encontro especial. Eles se vestem como se fossem para o baile que nunca tiveram. Percy até aluga uma limusine. Ele surpreende Maddie ao dizer que deixou o celular em casa para passar a noite inteira focado nela. Eles jantam em um restaurante sofisticado, comem lagosta e, a pedido de Maddie, Percy toca piano para ela. A apresentação deixa todos impressionados e emociona a jovem. Nesse momento, aparece Natalie, colega de Percy, que o parabeniza pela performance e comenta que também irá para Princeton. Maddie fica com ciúmes e tenta afastar a garota. Antes de ir embora, Natalie menciona que haverá uma festa para futuros estudantes da universidade naquela noite, ali por perto. Assim que ela sai, Percy diz que está pensando em tirar a carteira de motorista para comprar um carro. Assim poderia visitá-la com mais facilidade. Quando ele fala sobre querer um relacionamento sério, Maddie logo muda de assunto, discordando dele. Isso deixa Percy irritado e o faz ir embora, decidido a ir para a festa que a Natalie havia comentado. Chegando lá, já meio doidão depois de beber uma garrafa de champanhe, Percy larga Maddie na limusine e vai curtir sozinho. A loira, preocupada, corre atrás dele e acaba sendo discriminada pelos adolescentes por ser velha demais. Ela tenta se defender atacando verbalmente os jovens, mas erra no tom das provocações e acaba sendo vista como preconceituosa. Sem saída, Maddie desiste da briga e volta a procurar Percy, encontrando o garoto na cama com Natalie. No entanto, ele estava tão bêbado que não conseguiu fazer nada. Maddie então o leva para o banheiro para vomitar. Nesse momento, os pais do anfitrião chegam e expulsam Maddie da festa, já que era um evento para jovens. Percy tenta defendê-la, mas de tão descoordenado acaba acertando um soco no pescoço dela sem querer. Já na limusine, arrependido, Percy pede desculpas e diz que está pronto para finalmente relaxar com ela, revelando inclusive que a ama. Isso deixa Maddie com a consciência pesada, e ela recusa, dizendo que eles deveriam fazer isso só quando ele estivesse sóbrio. No dia seguinte, os pais de Percy ficam radiantes quando ele conta que a noite anterior foi incrível. Mas logo se desesperam quando o filho diz que não vai mais para Princeton e que pretende ficar ali, ao lado de Maddie. Ele ainda afirma que a decisão é dele. Ele vai para o carro imaginando Maddie ao seu lado. Já os pais de Percy acreditam que ela fez o filho se apaixonar de propósito, apenas para chantageá-los e assim conseguir o carro de luxo. Preocupados com o futuro do filho, os pais ligam para Maddie, mas ela prontamente deixa claro que quer desistir do serviço, disposta até a abrir mão do prêmio. Só que eles dizem que as coisas mudaram e o plano agora é convencer Percy a ir para a faculdade. Se Maddie conseguir, então ela ganha o carro. Mas o que ninguém esperava é que, bem nesse momento, Percy liga o som do carro. O Bluetooth integrado capta toda a conversa, justamente na frase mais reveladora.
o garoto fica arrasado. Chateado e se sentindo traído, ele decide se vingar. Percy então convida Maddie para almoçar em sua casa e cria um clima extremamente constrangedor, fazendo vários comentários inconvenientes que deixam os pais em alerta. Eles começam a suspeitar que ele descobriu toda a farsa, mas não entendem como isso aconteceu, já que Maddie garante não ter contado nada. Enquanto os três estão à mesa, Percy sai para encontrar Crispin, do abrigo de cães, e juntos eles destroem o carro que seria dado a Maddie como prêmio, dizendo que já que ela machucou o coração dele, agora ele vai machucar o carro. Afinal, é só com isso que ela se importa. Depois, o garoto volta para casa e decide finalmente levar Maddie para o seu quarto, iniciando uma tentativa de momento íntimo. Só que ele se empolga demais e termina sem começar. Em seguida, Percy revela que já sabe de toda a farsa. Maddie pede desculpas, explicando que só queria salvar a sua casa, mas ele, magoado, não quer ouvir e a manda embora. Mesmo com razão para estar bravo, Percy é cruel, jogando na cara dela o fato de ser pobre, lembrando do pai ausente e dizendo que ela nunca saiu de Montauk. Isso a deixa arrasada. Mais tarde, Gary reboca o buggy até a casa de Maddie e ela volta a trabalhar com o carro, mesmo ele estando amassado. Enquanto isso, Percy enfrenta os pais e se impõe, dizendo que dali em diante agirá como um adulto. O casal finalmente entende que não pode controlar tudo na vida dele. Depois disso, o garoto vai curti-las jogando videogame com amigos. Maddie, por outro lado, trabalha muito e consegue pagar todas as suas dívidas. Em uma noite, Sarah e Jean contam que vão se mudar para a Flórida, já que não tem dinheiro para comprar uma casa em Montauk quando o bebê nascer. A notícia pega Maddie de surpresa, e Sarah ainda diz que a amiga deveria ir embora também, lembrando que a mãe dela gostaria que Maddie fosse feliz e não ficasse presa àquela casa. Mas Maddie finge não ligar e muda de assunto. Mais tarde, ela sai com um cara e percebe que ele é um babaca, mandando-o embora. Isso a faz refletir sobre como sua vida anda solitária. No dia seguinte, Maddie vai buscar o carro que havia consertado e encontra Gary na rua. Ela se desculpa por tê-lo abandonado no passado. Depois, Maddie acha a carta que tinha enviado ao pai e nunca recebeu resposta. E isso a inspira a finalmente mudar de vida, decidida a vender a casa. Pouco tempo depois, George bate à porta para dizer que falou com amigos influentes para aumentarem os impostos da casa dela. Maddie então revela que já vendeu o imóvel, deixando George sem reação. Logo depois, Maddie descobre que Percy estará em uma reunião de Princeton e decide ir até lá para falar com ele. O garoto tenta ir embora sem falar com ela, mas Maddie se pendura no capô do carro novo dele. Percy dirige mesmo sem enxergar nada, até que os dois acabam em uma praia. Lá, a roupa de Maddie pega fogo ao encostar em uma churrasqueira, e Percy mergulha com o carro novinho no mar para salvá-la. Desesperado, Percy sai do veículo para ajudar Maddie. Os dois acabam fazendo as pazes e pedindo desculpas um ao outro. Ele confessa que aquela primeira vez desastrada na cama foi importante para ele, mesmo que não tenha acontecido como planejava. Maddie sorri e diz que ele pode contar o que quiser para os amigos da faculdade. Percy admite que está preocupado por não ter amigos, e Maddie responde que ela é amiga dele. Percy então diz que haverá novamente no feriado de Ação de Graças, já que ele e a família voltarão para Montauk. Maddie revela que não estará mais lá, porque vendeu a casa e pretende se mudar para a Califórnia. O garoto a apoia e diz que ela ficará bem. De volta à cidade, Maddie surpreende Sarah e Jean. Ela vendeu a casa justamente para eles, para que o casal não precise mais ir embora para a Flórida. Sarah fica emocionada e muito grata. Enquanto isso, Percy se prepara para ir para Princeton. Seus pais ainda demonstram dificuldade em aceitar sua independência, mas finalmente respeitam sua decisão. Do lado de fora, o rapaz espera o carro que o levará para a faculdade, já que o dele afundou no mar. Para sua surpresa, quem aparece é Maddie, pronta para levá-lo até lá antes de seguir para a Califórnia. Ela revela que adotou o cachorro Milo e quer começar uma nova vida, além de apoiar Percy em sua jornada. E assim, os dois partem juntos pela estrada, iniciando um novo capítulo em suas vidas. E assim termina Que Horas Eu Te Pego. Até o próximo recap, valeu e até mais!